Bom, Macaé em Foco, hoje aqui com o Igor Sardinha novamente, o nosso bate-papo semanal. Igor, primeiramente, essa semana eu não tive muito presente ali nas duas sessões da Câmara, mas fiquei sabendo, boas informações, todo mundo falando. Você fez um requerimento falando a respeito do atendimento dos passageiros na nossa rodoviária aqui de Macaé. Queria que você explicasse um pouco melhor esse requerimento. Pedro, antes de mais nada, eu queria cumprimentar aí todos os telespectadores que acompanham a gente aí toda semana e dizer, Pedro, que esse requerimento solicitando melhorias no atendimento na rodoviária, ele é um requerimento que ele até vem muito no mesmo sentido daquela bandeira que nós levantamos logo na primeira semana na volta, no retorno dos trabalhos da Câmara Municipal em relação ao aeroporto do município. Macaé, nos últimos 30 anos, Macaé cresceu uma enormidade. Macaé hoje, dentro do cenário econômico nacional, Macaé é uma das locomotivas, já que responde por mais de 80% da produção do petróleo do país. Mas Macaé, apesar de tudo isso, Macaé ainda convive com alguns espaços públicos, alguns equipamentos públicos com o mesmo tamanho, com a mesma estrutura da época que era uma cidade que não tinha todo esse crescimento e todo esse tamanho. E isso é natural que quando esses equipamentos, quando essas estruturas, elas não acompanham esse crescimento, elas passam a ser insuficientes no oferecimento de um bom atendimento, não só à população em geral, mas no caso do aeroporto, às próprias empresas, aos empresários, aos funcionários offshore. Então, em relação ao aeroporto, nós levantamos essa bandeira, nós estamos por agendar reuniões em Brasília com o ministro das Relações Institucionais. Já chegamos a falar sobre o programa. Isso, com o Luiz Sérgio, o deputado Luiz Sérgio, aproveitando até o bom relacionamento que construímos com o deputado na época do movimento Reut, não é privilégio a compensação. Vamos incluir esse pauta, tentar, porque vem se falando muito agora em investimentos nos aeroportos, mas os investimentos estão sendo muito concentrados para os aeroportos que vão ter o maior fluxo de passageiros devido aos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Então, o nosso medo é Macaé, que já existe todo esse passivo, novamente ir para o final da fila e continuar convivendo com essa estrutura já ultrapassada. Então, nós estamos encampando essa luta, vamos ter reuniões. Macaé também vive um problema da suspensão dos voos comerciais, que também vai ser incluído em pauta, enfim. Mas o caso da rodoviária é mais ou menos a mesma coisa. A rodoviária hoje de Macaé é pequena para suportar o fluxo de passageiros. E a gente que circula por Macaé, fazendo esse trabalho de ver o que está funcionando, ver o que não está, para a gente poder propor soluções, nós fomos abordados, Pedro, muito pela dificuldade de ser atendido de maneira com qualidade, de maneira que faça com que ele consiga atingir um serviço de excelência. Eu até falo, chega a ser absurda a rodoviária que a gente tem, porque realmente é a capital nacional do petróleo, não para de crescer, então a nossa rodoviária ela tem que crescer, ela tem que dar vazão, entendeu? Realmente, para o que a gente recebe de pessoas, enfim. E é exatamente isso. E o que acaba acontecendo, no nosso requerimento, a gente não só fez uma solicitação de maiores investimentos, às vezes até aquela rodoviária em si, o local onde hoje é a rodoviária, já há anos e anos em Macaé, às vezes, por exemplo, você fala numa ampliação da rodoviária, ali está meio, você não tem muito para onde crescer. Então, que seja pensado, como a gente escuta muito, já tem projeto, mas há anos tem um projeto, não sai do papel, então a gente cobra celeridade nos investimentos, que se construa uma nova rodoviária, enfim. Mas o requerimento não fica especificamente nisso. A gente não quer que só se resolva alguns desses problemas só quando chegar essa nova rodoviária. Vem acontecendo um problema ali, dentre os muitos que acontece, um vem sendo muito grave, que é o seguinte: hoje, devido a esse fluxo de ônibus e de passageiros, não dá mais para se especificar em qual plataforma
vai sair o ônibus. Então, antigamente, quando o fluxo era menor, dava para você comprar passagem e falar, não, o ônibus vai sair da plataforma 2. Você ia esperar o ônibus, sentar ali em frente a 2, você ia ver o ônibus chegando, você ia lá já para a fila e etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o ônibus chega e todas as plataformas invariavelmente estão ocupadas e começa a se formar uma fila de ônibus e o ônibus ocupa a plataforma que primeiro desocupar. Então, o que acontece? O passageiro tem a passagem já, estou esperando um ônibus para ir para o Rio, por exemplo, só que ele não sabe em qual plataforma e está lá sentado de frente à plataforma 1, só que está saindo na 8. E não tem nenhum sistema de aviso na rodoviária para dizer, atenção, passageiros do ônibus. Os ônibus ficam tem até fila de espera, né? Dos próprios ônibus ficam ali um atrás do outro, e conforme vai entrando, é bem complicado, está bem confuso. Então é o seguinte, não há um sistema de aviso na rodoviária, um sistema de som ou funcionários comunicando, enfim, não há um sistema de comunicação aos passageiros, então muitos e muitos passageiros vêm perdendo os seus ônibus, não conseguem identificar, quando vai ver já saiu, então atrapalhando as vidas deles de maneira substancial. Então a gente pede a CODERT, fizemos um requerimento à CODERT, que é o órgão do governo do estado que coordena todo o funcionamento da rodoviária, que faça um sistema desse de som, de aviso ao passageiro, para dar a ele a tranquilidade necessária da sua viagem, de conseguir fazer o seu planejamento. Então, fizemos esse pedido e vamos ficar acompanhando. Vamos acompanhar, estamos na expectativa de uma resposta positiva da CODERT. E é dessa forma, Pedro, que a gente vai pautar o nosso mandato. A gente tem... completamos um mês aí de retorno dos trabalhos, um mês que a gente está desenvolvendo o nosso mandato agora nessa oportunidade surgida com o vereador Chico Machado indo para a Secretaria de Governo. E é assim que a gente trabalha, andando, identificando os problemas do dia a dia, cobrando e lutando por soluções, e também diante dos problemas macros, a gente também lutando para propor soluções criativas que permitem que Macaé vença alguns gargalos e alguns desafios existentes aí já há muito tempo. Certíssimo, Igor, e é uma questão que realmente tem que ser muito bem cuidada, porque tem que se resolver isso, porque a rodoviária é centralizada e tal, mas não dá mais para ficar do jeito que está. Agora, Igor, falar de uma questão também que levantou uma poeira aí na cidade, o comentário, o zum, a questão do Macaé rotativo, né? O sistema que a gente tem aqui de estacionamento aqui na nossa cidade. Você se posicionou, defende até a suspensão desse sistema para saber o que acontece, né? Pedro, é o seguinte, eu acho, não só na política, mas na vida nossa, a gente tem que estar em constante processo de avaliação. Se a gente quer, você, por exemplo, tem a sua profissão, eu tenho a minha, então a gente dentro do nosso trabalho, eu sou advogado, então é o seguinte, eu quero que meu advogado, que meu escritório de advocacia, ele chegue até o final do ano com um número X de clientes, e eu vou fazer uma divulgação, vou fazer um trabalho vou fazer um panfleto para divulgar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o boca a boca, e você vai acompanhando se aquilo ali está funcionando, se você vem conseguindo atingir o objetivo. Onde agrada, onde não agrada, enfim. Isso você vê na sua vida, você tem que sempre estar avaliando para ver se aquilo está certo ou está errado, ou se você tem que mudar, olha, está errado, então vou fazer alguma mudança pontual, ou está tudo errado, eu vou ter que mudar tudo. Ou se está certo, eu vou manter aquela linha. Então, isso é na vida e isso é na política. Nós temos, Pedro, no Macaé Rotativo, nós já temos mais de 10 anos de Macaé Rotativo. Já são mais de 10 anos do programa em pleno funcionamento. E o programa nasceu com que objetivo? O programa nasceu com o objetivo de tornar o estacionamento das vagas, dos carros nas vagas, de maneira mais organizada e de maneira que surgissem mais vagas, principalmente isso. Até porque tem muito carro que ficava encostado ali e pronto, ia ficando. Então, eu vou chegar nesse ponto. O que acontece? A região central partiu do seguinte pressuposto: tem uma região central do município
que com o crescimento tem um grande fluxo de veículos, consequentemente veículos querendo estacionar. Vamos colocar o rotativo, que com o rotativo a gente faz com que os carros não fiquem ali demasiadamente, e isso vai criar mais vagas. Esse foi o objetivo colocado há mais de 10 anos passados. Passaram todos esses anos e eu acho que é chegado o momento de avaliar. Deu certo? Vem conseguindo resolver o problema ou não? Ou vem sendo insuficiente e servindo somente como um instrumento de arrecadação e de produção de contratempos para os motoristas e para a sociedade em geral. Então é o seguinte, eu acho que é o momento de avaliar. Eu tenho uma opinião, Pedro, já formada, que o Macaé rotativo ele não cumpriu com seu objetivo. Eu acho que hoje você tem e convive com os mesmos problemas. Ninguém deixa, se a pessoa precisa ou trabalhar na região central onde tem um rotativo, ou fazer algum serviço lá, fazer uso de algum serviço, fazer sua compra, ele tem que fazer ali. Não é o rotativo que faz com que ele não vá com o carro para parar lá. E tem o rotativo, com ele tendo os problemas, com uma grande onda de multas, tendo contratempo, principalmente, Pedro, comerciante que trabalha ali, que você falou, eu falei, calma aí, Pedro, que eu vou chegar lá. Todos os carros, 99% dos carros, que às vezes criticam, mas o carro está lá de 7 da manhã às 7 da noite. Na grande maioria das vezes, esses carros são os carros dos comerciantes, dos comerciários que trabalham ali e que tem que deixar o carro ali, não existe outra alternativa. Porque se a gente tiver, isso não é um problema só de Macaé, mas se no Brasil como um todo, se existisse um transporte alternativo pleno, transporte público pleno, funcionamento 100%, as pessoas passariam a falar, não, acho que vai valer a pena eu deixar meu carro na garagem e ir de ônibus, ou ir nas grandes cidades, ir de metrô, mas não é o caso. Então hoje quem tem carro faz uso do seu carro. Então quem trabalha ali, ele deixa o carro ali 7 horas da noite, tira 7 horas da manhã, tira 7 horas da noite, com rotativo ou sem rotativo. Só que o rotativo faz com que ele tenha que desembolsar um dinheiro pesado no final do mês e mais, mesmo gastando o dinheiro, ele fica suscetível à multa, porque o rotativo diz que você não pode ficar mais de 4 horas numa mesma vaga, mesmo que você coloque o talão. Então, na realidade, o programa pede que você entre no carro. Se você parou 8 horas, meio-dia, você vai ter que chegar, tirar o carro, botar em outra vaga para voltar para trabalhar. Então, é o seguinte, na minha opinião, Pedro, o programa não funciona e eu defendo a extinção do Macaé rotativo. Mas essa é a minha opinião. Certo. E eu acho que a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, e por saber disso, eu quero só que esse posicionamento ele seja somente o ponto de partida de uma discussão muito mais ampla, de uma discussão que não envolva somente os vereadores, mas envolva vereadores, poder executivo, e a sociedade, com a associação comercial, associação dos comerciários e população em geral. Por isso que eu peço, Pedro, num primeiro momento, apesar de hoje eu ter opinião formada contra o programa, eu não peço num primeiro momento a sua extinção, eu peço num primeiro momento a sua suspensão, que é diferente. Eu peço uma suspensão e defendo essa suspensão por 6 meses, onde nos últimos 45 dias desses 6 meses, a Câmara Municipal promoveria diversos debates, audiências públicas, convidando como falei, Poder Executivo, sociedade, para reunidos ali, todos avaliarem esses 6 meses sem rotativo. Olha, o Igor Sardinha estava certo, nesses 6 meses sem rotativo, não houve nenhum atrapalho, não houve agravamento do problema e só causou uma maior satisfação na população
devido ao fato de não ter todos esses contratempos com rotativo e multa. Se for esse caso, depois da suspensão a gente extingue. Mas se eu tiver errado, Pedro, eu vou ser o primeiro a falar, olha, eu tinha um entendimento, mas vi que nos 6 meses a coisa piorou, então volta o rotativo depois de 6 meses. Isso não vai ser nem só eu, não. Como o debate vai envolver toda a sociedade, a própria sociedade que hoje critica o rotativo, ela vai ver, olha, eu achava que era ruim, mas realmente atrapalhou, então vão voltar. Eu acho que não é isso que acontece, Pedro. Eu acho que depois de 6 meses, todo mundo vai ter a prova real que o rotativo não cumpre com seu objetivo, mas o debate vai estar aberto. A gente vai ter um período de experiência para poder fazer essa análise comparativa entre Macaé com o programa Macaé Rotativo e sem. Então, esse foi, em meio às discussões na Câmara, foi uma ideia que eu defendi. O presidente da Casa, o vereador Paulo Antunes, ele, logo após a defesa da minha ideia, ele informou que já existia dentro da secretaria da Câmara um documento sendo elaborado para solicitar à Procuradoria a suspensão do rotativo, mas por motivo diverso desse que eu estou dizendo. O presidente falou que existia devido ao fato da Secretaria de Mobilidade Urbana não ter mandado o convênio da Secretaria com a Associação de Guardadores de Veículos para a Câmara, e que isso não poderia acontecer, porque todo convênio tem que passar pela Casa, e que por isso existia essa possibilidade de suspensão. Mas eu fiz questão de me posicionar na Câmara, apesar de muitos vereadores ali terem se posicionado a favor do rotativo, ou acho que, se não me falha a memória, acho que todos que estavam, pelo menos, presentes naquela sessão. E eu falei, olha, a minha colocação é mais além. Eu acho que a presidência da Casa está certa, eu aplaudo a atitude do presidente Paulo Antunes pela suspensão por esse motivo, mas eu quero que o debate vá mais além, vá o debate acerca da eficiência e da eficácia da política pública, porque, vamos supor, a Secretaria de Mobilidade Urbana corrige o problema, manda o convênio, a Câmara aprova o convênio, ou então retorna normalmente o Macaé Rotativo. Eu acho que não poderia ser. Eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate, não só por ela não ter cumprido somente com essas questões, mas para a gente avaliar em si se ela vem conseguindo responder esses problemas ou não. Mas mesmo assim, fico feliz com a forma que a população vem respondendo a essa nossa luta, e aproveito aqui de pronto para agradecer ao próprio presidente Paulo Antunes, que disse o seguinte: Igor, por mais que essa suspensão, se vier a aconteça por motivo diverso do que você está propondo, você está autorizado a, nesse período de suspensão, promover todas as conversas, todos os debates com sociedade, com associações. Então, isso foi, eu acho que foi uma demonstração importante da presidência acerca da visão do que é uma democracia com participação popular, e eu acho que não precisa, chover no molhado, falar isso, com a Câmara promovendo câmaras itinerantes, escutando a população. Então é mais uma demonstração. Ao permitir que eu aprofunde esse debate, eu acho que o presidente da Casa, mais uma vez, reafirma o seu compromisso de tornar aquele espaço ali cada vez mais uma casa do povo. Então nós estaremos, Pedro, agora nessa nova luta. Agora tentando trazer a população toda para debater. Macaé Rotativo, sim ou não? Eu acho que não. Tenho uma opinião contrária, mas defendo uma suspensão por um período para que todos tenham o poder de fazer essa análise comparativa e depois tomar uma decisão definitiva. Certíssimo, Igor. É um assunto que ainda vai render bastante, que ainda vai ter muita coisa para se falar, até porque, né, como você se posicionou na Câmara, também seus colegas, cada um vai também se posicionar, e a sociedade também, de certa forma. Bom, lembrando a vocês, www.igorsardinha.com.br, macaemfoco@hotmail.com.